Pinga, bora lá. Então, hoje temos 1h30. Então, hoje a gente vai começar o conteúdo de OO. Então, hoje a gente vai aproveitar e falar de um monte de coisa. Tempo de vida de variável, construtores, destrutores, o próprio modelo de classe, métodos, atributos e, se der, também público e privado. E eu já passo os trabalhos para a semana que vem. Então, hoje a gente vai compensar aí todo o tempo perdido que a gente teve. Então, vamos nós. Vamos começar aqui desenhando. Começar desenhando. Então, o modelo de programação procedural que a gente tinha... Fofoca aqui, pessoal. Depois vocês continuam trabalhando, escrevendo, programando, fazendo o que vocês quiserem, tá? Então, a gente tem 3 principais modelos de programação hoje. Que é a programação que a gente chama de imperativa, programação orientada a objeto e a programação funcional, ok? Na imperativa, você tem dados e funções. No orientado a objeto, você vai ter objetos, né? Como se fosse, vou trocar o nome para entidades. Entidades, deixa eu imaginar, entidades, estados e atribuições, né? Atribuições, responsabilidades fica melhor. Responsabilidades. E no funcional, você também tem dados e funções, só que é uma forma diferente de pensar em dados e funções. A gente chega já lá. Então, por exemplo, se no imperativo você tem... vamos imaginar que você tem um bonequinho, tudo bem? Um bonequinho. O teu boneco, ele tem um X e um Y. São os dados lá da tua struct. Se você quer mover o teu boneco para a esquerda, você manda ele para um método, goLeft, e você passa esse teu bonequinho, né, o boneco, e o tanto que você quer que ele ande para a esquerda. Por exemplo, 5 casinhas para a esquerda. Então, quando você anda para a esquerda, só lembrando, né, para quem nunca viu, o 00 fica naquela pontinha ali de cima, o X cresce para a direita e o Y cresce para baixo. Então, dizer que o boneco vai 5 casinhas para a esquerda significa que o X diminui de 5. Então, você retornaria um novo bonequinho, onde o X desse novo bonequinho é modificado. Ou então, outra forma de pensar é você passaria esse boneco de uma forma que você pudesse alterar. Você pegava esse bonequinho e alterava o X dele para ser 5 casinhas a menos. Então, esse é o modo de programação imperativo. Você tem os teus dados passam em funções que ou alteram o dado ou geram novos dados, tá? Quando você pensa na orientação a objeto, você vai fazer um atrelamento entre os dados e as funções, de forma que, ao invés de passar o boneco para a função andar para a esquerda, você teria que andar para a esquerda seria uma ação do boneco. goLeft. Então, ao invés de você pensar goLeft, passa o boneco e passa o 5, você diria que o teu bonequinho, vai andar para a esquerda 5 unidades. Da mesma forma como vocês fazem com os métodos que você já tem. Por exemplo, você dá um vector.pushback. Pushback é o método vector. Vector.size. Size é o método vector. Então, o vector é a tua classe, o teu objeto, a tua entidade. E essa tua entidade vai ter um catatal de métodos atrelados a ela. Por exemplo, o vector. Você tem o assign, o at, o back, begin, capacity. Tudo isso daqui são métodos da classe vector que você pode invocar através de um objeto do vector. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, o que é a diferença disso daqui, por exemplo, para o funcional? O funcional, você também tem dados e funções. Só que é muito diferente a forma como você pensa em dados e funções. Só para a gente fazer um paralelo, tá? Se aqui no imperativo, tudo que você manda fazer é executado no agora, faz isso, ele faz. No funcional, tudo é pensando no
no Jaiminho, vocês lembram do Chaves? Para evitar a fadiga. Então, por exemplo, no funcional, tudo é o que a gente chama de lazy evaluation. Tudo é para ser avaliado só quando eu precisar avaliar. E aí essa brincadeira de só avaliar quando eu realmente precisar abre espaço para muitas manipulações interessantíssimas próprias da programação funcional. Como, por exemplo, você tem uma lista de 1 zilhão de elementos. Você pode mandar filtrar todos os elementos que são, por exemplo, todas as pessoas que são mulheres. Ótimo, você não precisou ainda dos objetos? Então tá lá, pendurado o comando de filtrar as mulheres. Aí depois você pode mandar pegar só as idades das mulheres com mais de 50 anos. Tá lá, não foi executado. Por quê? Por causa do lazy evaluation. E aí depois você pega para, sei lá, fazer outro comando. Então você pode pendurar uma série de comandos que o compilador vai decidir quando executá-los e quando executá-los da melhor forma possível, da forma mais otimizada possível. Por exemplo, uma brincadeira aqui de funcional. Eu posso criar uma lista infinita. Uma vez um aluno me perguntou, foi aqui não, né? Professor, eu posso ter uma lista infinita de números no meu computador? Eu disse, pode. Como que pode se a memória é finita? Você pode utilizando... Peraí que eu tô trocando de linguagem. Não. Como é que eu... Esqueleto também. Deixa eu ver. Eu vou criar aqui uma lista infinita, que começa do 0 e é sem fim. Aí, ó. Uma lista infinita de números. Professor, como é? Lazy evaluation. Enquanto eu não precisar do número, ele não vai calcular para mim. Se eu disser, rapaz, me dá aí o número na posição 500. Aí ele vai calcular e vai me dar o 500. Rapaz, me dá aí a posição número 50 mil. Vai calcular e vai me dar os 50 mil. Ele entende como fazer essa conta. Ele entende como chegar daqui até o próximo elemento. Isso daqui não é uma lista da forma como a gente entende. Uma lista onde eu tenho infinitos elementos alocados na memória. Por quê? Por causa da mágica do lazy evaluation, da mágica dos dados imutáveis. E se eu mandar imprimir, aí a pergunta é se o meu Ctrl+C vai ser mais rápido do que o tanto que ele consome de memória. Morre. Aí ele vai gerando aí até dar uma dor, até acabar a memória do meu computador. Aí esse é o jogo das listas infinitas misturado com um outro recurso muito interessante da programação funcional, é que todos os dados são imutáveis. Então você não pode fazer isso como cria uma variável A que recebe 5 e depois esse mesmo A vai receber 9. Não pode, porque todos os dados, por definição, são imutáveis. Então, esse jogo de parâmetros, requisitos, restrições, ela cria uma linguagem super divertida de explorar, basicamente através de ações, de comandos, de recursão. É muito divertido. Então, assim, se tiverem curiosidade, sugiro vocês, por diversão, estudarem um pouquinho de funcional. Então, a gente vai focar aqui na orientação a objeto. Como é que eu organizo o meu código, que a partir do decorrer do semestre vai ficando cada vez maior e maior e maior e maior e maior e maior, em entidades onde cada entidade vai ter as suas atribuições, suas responsabilidades, e a gente vai tentar dividir tudo para que as coisas se encaixem e sejam realizáveis, tá certo? Então, assim, no fundo, todas as três elas acabam num código bem feito sendo muito parecidas, entendeu? As três acabam convergindo para serem bem próximas, utilizando os padrões certos. Então, vamos lá. Número 1. Como é que eu crio um objeto? Eu vou fazer... A gente tem dois trabalhos de partida, que são o carro e a calculadora. Eu vou fazer o carro com vocês, aí a calculadora fica para casa. Tudo bem? Então, bora lá. Para criar uma classe, a gente pode tanto criar uma classe ou pode criar uma struct. Qual é a diferença de um para o outro em C++? É a questão do acesso.
Como a gente ainda vai ver modificador de acesso na semana que vem, por enquanto a struct resolve tudo para a gente, porque na struct eu posso acessar tudo. Então vamos fazer aqui o meu carro. Okay? Então uma struct é uma classe onde eu tenho acesso a tudo, todos os elementos. Vamos imaginar que o meu carro ele tem duas coisas só. Eu vou começar com a quantidade de passageiros e o máximo de passageiros. Tá? Para construir o meu carro, eu vou invocar um método que a gente chama de construtor, que ele é um método especial que quase não é método, tá? E ele tem o mesmo nome da classe. No carro aqui a gente teria o nome de carro. Tá? Então, aqui no construtor, eu coloco o código que vai ser rodado quando eu crio um carro. Por exemplo, stdcout, estou criando um carro. Estou criando um carro. Está aqui o meu código. Então, agora, bora para o macete, que é aqui que a porca tosse o rabo. Bora. Quando você está numa linguagem como Java, JavaScript, é fácil entender o processo de criação, porque tudo é dinâmico lá. Então, quando você está em Java ou JavaScript, você deu o new, você sabe que você está criando alguma coisa. Então, a criação está sempre atrelada ao new, porque tudo é dinâmico lá. Então, você deu o new, você está criando. Você deu o new car, você está criando um carro. Mas aqui não. Que aqui os objetos podem ser estáticos ou dinâmicos. Vamos entender. Se é estático, ele está preso e atrelado ao escopo. Então, por exemplo, eu criei um carro. Acabei de criar um carro. O meu carro é estático ou dinâmico? Estático. Quando a gente diz que uma coisa é estática, a gente diz que ela está na stack. A stack é um tipo de memória que é criada toda vez que você abre um escopo, um if, um for, um laço, uma função, qualquer escopo, e ela é desfeita quando você sai do escopo. Programação, sistemas operacionais, tá? Então, criei um if, criei um novo bloquinho na stack. Todas as variáveis que eu criar aqui dentro, variáveis estáticas, elas estão nesse bloquinho da stack. Sair do if, o que acontece com esse bloco de memória da stack? É consumido, é desfeito. Por isso que todas as variáveis que eu crio no escopo são apagadas, são desfeitas. Então, todas as variáveis estáticas, elas têm obrigatoriamente o tempo de memória do escopo em que elas foram criadas. Então, por exemplo, acabei de criar um carro aqui, vou criar um carro aqui dentro desse if aqui, if 5 menor do que 6, aí eu vou criar aqui outro carro. Carro 2. Carro 2. Carro 3. Então, quantos carros eu criei? Quando eu rodar esse código, essa mensagem vai aparecer quantas vezes? 3 vezes. Estou criando um carro bem aqui. Estou criando um carro bem aqui e estou criando um carro bem aqui. Estou criando 3 carros estáticos. Então, quando eu rodar o meu código, estou criando um carro, estou criando um carro, estou criando 3 carrinhos. Beleza? O C++ ele tem uma característica que é o tempo de vida de todos os objetos é determinado. As outras linguagens você não tem isso. O que é que você tem nas outras linguagens? Você cria o objeto e o garbage collector descria quando tiver com vontade. Entendeu? Então, assim, o tempo de vida das coisas não é claro, explícito. O par do construtor é o destrutor. E ele é a mesma coisa do nome, só que um tio na frente. Então, você poderia ter um car. E aí, o destrutor ele é invocado obrigatoriamente quando o objeto é destruído. stdcout, estou destruindo um carro. Então, quando eu rodar esse código, eu vou criar quantos carros? 3.
E vou destruir quantos carros? 3. Qual vai ser a ordem das destruições? Aqui é ruim de ver, né? Porque os carros não têm nome. Bora dar um nome para os carros. Então, ao invés de colocar só os passageiros, eu vou criar aqui um número. Number. E no meu construtor, eu posso passar os parâmetros de construção. Então, eu vou dizer aqui qual é o número desse carro. E aqui eu vou atribuir this.number recebe number. Então, vamos lá. No C++ isso é opcional, tá? No Java, no Python, JavaScript, TypeScript, tudo é acessado com um pontinho. Só que o C++, o this é um ponteiro, então a gente acessa via seta. Então, isso daqui é o atributo, ou seja, esse cabinho aqui, e esse daqui é o parâmetro. Então, o parâmetro que você está passando no construtor, você está jogando para dentro do atributo. Estou criando o carro, eu vou colocar aqui o número do carro, aqui, tá? Só number. Number, barra n. Estou destruindo o carro, number, barra n. Ok. Então, esse daqui, na hora que eu coloquei, que eu estou passando um construtor, obrigatoriamente ele está reclamando. Por que ele está reclamando? Porque eu defini que, obrigatoriamente, para criar um carro, ele tem que receber um número. Estou passando um número aqui para eles? Não. Então, primeira peculiaridade, e essa é a peculiaridade chata da linguagem. Se o teu construtor não tem parâmetro, você não passa nada. Se você fizer isso, vai dar errado. Isso aí é a frescuragem chata da linguagem, tá? Você só passa o parâmetro se você tem algo a informar. Nesse caso aqui, eu tenho algo a informar, que é o número. Então, eu vou lá e digo, esse daqui é o carro 1, o carro 2 eu vou inicializar com 2 e o carro 3 com 3. Faço o repetimento ou estamos de boa até agora? Todo mundo com a cabeça fresca, já chegaram cansados? Repete. Tá, tudo bem. No C++, toda vez que você tem uma struct com um ponteiro, tá certo? Por exemplo, fazer aqui embaixo, tá? Então, assim, você tem aqui um struct data, entendeu? Int value, tá? Então, se você tem aqui e criou um data d, para acessar o valor, você faz d.value. Por quê? Porque aqui eu tenho um valor. E aí eu acesso usando o pontinho. Se por acaso você tivesse um ponteiro, data p, recebe new data. Entendeu? Você acessaria via setinha. Aqui eu tenho um objeto, um valor. Aqui eu tenho um ponteiro. Para acessar via ponteiro, eu acesso via setinha. Tenho alternativas. Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte. O P não é um ponteiro, então eu vou pular para o valor. E depois que eu cheguei no valor, eu acesso o value. Só que isso daqui é muito feio, né? Ficar usando parênteses assim. Por isso que eles inventaram a setinha como uma forma de não ter que fazer esse parêntese feio. Como o this, ele é um ponteiro para o carro, o objeto que está fazendo a invocação, aí a gente faz via seta e não via ponto. Porque o this, ele é um ponteiro para o elemento, a entidade que está rodando o código. Quem é essa entidade que está rodando o código? É o carro que está sendo construído. Então, o carro que está sendo construído, eu tenho um ponteiro para ele, que é o this, e aí eu acesso os atributos dele através de setinha. Tá? Diz. Se setinha não é operador binário? Não. Não tem espaço. Ele não é um operador binário. Ó. Ele é um operador de escopo, tipo 2 pontos. Você não faz assim, std, espaço, entendeu? É um operador de escopo. No operador de escopo você cola tudo. Tá? Então vamos lá. Estou criando um carro no construtor e estou destruindo um carro no destrutor. Então vamos tentar adivinhar a ordem que as coisas vão acontecer. Qual é o primeiro carro que vai ser criado aqui? Carro 1.
E é isso que eu fiz. Qual é o segundo carro que vai ser criado? 2. E depois? 3. E depois? Vai ser destruído. Lembra, o stack é o que a gente chama de pilha, tá certo? Então você pode imaginar que tem a pilha da main, o carro 1 foi criado. Aí você abriu um novo escopo. Dentro desse novo escopo, você colocou quem? O 2 e em cima do 2, o 3. Só que agora acabou esse bloquinho, então você tem que desfazer quem? Não é a pilha? Quem é que foi colocado por último? O 3. Então quem é que vai morrer? O 3. E depois? E depois? O 1. Então vai ser criado 1, 2, 3. E vai ser destruído 3, 2, 1. Beleza? Porém, e se agora fosse assim? Primeiro eu crio 1 e depois eu crio 1, depois eu crio 2 e depois? Não. O 2 não morreu aqui? O 2 saiu do escopo, ó. Como o 2 sai do escopo, o 2 morre. Então o 2 é invocado o destrutor. Tá aqui o escopo do 2, ó. 2 nasce logo imediatamente. O 2 nasce na linha 19 e morre na linha 20. Aí depois o 3 nasce na linha 21, morre na linha 22 e o 1 morre na linha 23. Crio 1, crio 2. Mato 2, crio 3. Mato 3, mato 1. Beleza? Ok. E se eu fizer isso daqui? Carro 2. Carro. Eu tenho, primeira pergunta, eu tenho quantos carros aqui? 2, perfeito. Porque o operador de referência, ele não aloca memória. O operador de referência faz só um alias, faz só um apelido. Então, no fundo, o carro 2 não está sendo criado. O carro 2 está só sendo um atalho para eu chegar no próprio carro. Então, eu vou estar criando o carro 1. Esse bloco aqui não faz absolutamente patavinas de nada. Depois eu crio o carro 3 morre. E depois o carro 1 morre. E o E comercial fica na ativagem? Porque isso daqui é a criação de uma referência para o carro. Eu não estou criando um novo carro. Eu não estou fazendo uma cópia do carro. Eu estou só criando uma referência para o carro. Porque aí eu estaria criando, se eu estivesse fazendo isso, eu estaria criando um ponteiro. Aqui eu também não estou criando um carro. Eu estou criando uma variável que guarda o endereço e nessa variável eu coloquei o endereço de um carro que já existe. Eu não estou criando um carro. Tanto aqui, mas eu não estou criando um carro. Eu crio um bloco de memória que guarda o endereço. Eu não estou criando um carro. Não rodeio o construtor do carro. Tanto na linha da 19 quanto na linha do 20, nenhum desses cria um carro. Esse daqui cria uma nova entrada na tabela de variáveis com o mesmo endereço do carro e esse daqui guarda o endereço do carro na outra variável, mas nenhum deles cria um carro. Isso precisa ser claro. Não foge. São formas diferentes de eu passar parâmetros. Entendeu? Por exemplo, normalmente a gente prefere a referência. Mas com referência você não pode andar. Exemplo. Você não pode começar no primeiro elemento do vetor e ir para o segundo. Com ponteiro você pode. Então, você tem manipulações que um permite e o outro não permite. Não, mas não faz sentido porque não necessariamente eu estou no vetor, eu posso estar na lista. Então, o próximo bloco de memória da lista não é o próximo elemento. Vamos lá, pessoal.
Daqui para o final vai complicar, cada passo complica um pouco mais. Então, deu confusão, você pergunta, a gente explica de uma forma diferente até que a gente consiga acompanhar. A diversão de trabalhar com C++ é isso, é entender o que é que está acontecendo, é entender de computação, é entender de linguagem, é se tornar um programador melhor, entendeu? Porque senão, a única coisa que eu ia dizer é uniu, cria um objeto e morreu a história. Porque em Java, em JavaScript, é tudo assim, é só assim, tudo é dinâmico. Aqui não, aqui a gente tem variações. Primeira coisa, que vamos lá, revisão completa. Aqui a gente está trabalhando com variáveis estáticas, variáveis na stack. Significa, a variável é criada na invocação e é destruída quando sai do escopo. Essa é a primeira informação. Isso cria uma variável, isso cria uma variável. Essa variável que foi criada na main morre quando a main acaba. Essa variável que foi criada dentro desse bloco aqui morre quando o bloco acaba. Se você nunca ouviu, isso daqui também é um escopo, tá? O escopo ela é um if, um for, um else, mas ela pode ser o que a gente chama de escopo vazio, que é um escopo que serve só para delimitar a vida de alguém, tá? Tudo isso cria variável. O que é que não cria objetos? Seriam, por exemplo, isso daqui, que são atalhos. Por exemplo, eu poderia criar um atalho para o número que fica dentro do carro. Int atalho é carro.number. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui, não estou criando um bloco de memória novo. Estou só criando um atalho para um inteiro que fica onde? O inteiro que está dentro do número do carro. Pode. Mas tem que ter o i comercial. Porque se você fizer só assim, ele vai olhar, ei, isso daqui é o quê? Um inteiro. Então, cria um inteiro e copia. Aqui eu não estou criando um bloco de memória novo. Estou só pegando um atalho para se eu precisar chegar dentro do número do carro, eu posso fazer atalho, recebe 8. Onde é que eu estou botando esse 8? Dentro do número do carro. Dentro do número do carro. Então, isso daqui não cria um carro. Ok? Isso daqui também não cria um carro. O que é que isso daqui está fazendo? Está perguntando, ei, mano, o carro foi criado onde? Foi criado na posição 750 da minha memória. Beleza? Então, guarda 750 bem aqui. Hã? Porque o carro aqui não é um ponteiro. Tá vendo aqui? O carro? O carro não é um ponteiro. Essa setinha aqui. A gente chega já na setinha. Bora lá. Qualquer dúvida, pergunta. Ó. O carro, esse comercial bem aqui, ele pergunta onde o carro está. O carro está na posição de memória 750. Então, ele está fazendo o seguinte. Ei, anota aí que o carro está na 750. Eu não estou criando um carro. Eu estou anotando onde o carro está. Por que o tipo dessa variável? Não, ela não é car. Ela é um ponteiro para car. Tudo bem, bora lá que esse lance de ponteiro, referência, ele é chato mesmo. Ele é uma coisa que só... eu vou explicar, você vai ter a sensação de que vai entender, mas só quando você praticar é que o conhecimento cai. O que é que complica nesta bodega de asteriscos e comerciais? Dependendo do canto onde ele está, o significado é diferente. Então, esquece carro, bora só então para ponteiros e referências, tá? Então, bora lá. Só para a gente entender a bodega aí dos ponteiros e das referências. Totalmente natural, tá, pessoal? Então, vamos lá. Criei um valor. Se eu fizer uma atribuição, eu tenho quantos inteiros? Bem aqui, vocês já sacaram o jogo? 2 inteiros. Eu tenho quantos inteiros agora? Ainda 2. Porque o i comercial, quando está do lado esquerdo,
Ele significa crie uma referência para. Então, isso daqui significa crie uma referência C para a variável B. Beleza? Tipo, não existe convenção dos programadores para colocar o comercial junto do tipo, entre os espaços. Ele aceita nos dois, mas normalmente a gente coloca junto no tipo. Tá? Porque isso é a convenção do projeto. Não, isso é a convenção do projeto. Por exemplo, na definição de escrita para o kernel do Linux, ele tem que estar junto do tipo. Aí se você está trabalhando escrevendo código para o Google, aí ele tem que estar junto do número. Então é a adequação do projeto. Então, passo 1, beleza. E comercial na esquerda cria uma referência para. Passo 2. Asterisco na esquerda cria um ponteiro para. Então, isso daqui crie um ponteiro para inteiro D. Ou seja, D é capaz de guardar um endereço de um inteiro. Beleza? D é capaz de guardar o endereço de um inteiro. Agora vamos para o lado direito, tá? Se D guarda um endereço de um inteiro, como é que eu pego o endereço de B? I comercial B. Então, quando o I comercial está do lado direito, eu estou dizendo D recebe o endereço de B. Que agora o I comercial está do lado direito. Então, do lado direito, ele não significa referência, ele significa endereço. Sim, é exatamente isso que vocês estão pensando. Eles foram muito econômicos nos símbolos. Podia ser uns 4 símbolos diferentes, né? Mas não, eles usam só asterisco e comercial para tudo. Tá? Então, imprimir essa variável D, o que vai ter lá? se eu imprimir o D, vai ter o endereço de memória, que é onde está o B. Entendeu? O hexadecimal, em que posição da memória o D está. Ok? Sim. Então, vamos lá. Se eu mandar imprimir stdcout, D vai ter o endereço de memória, o hexadecimal de onde o D está. Aqui está dizendo que eu não estou usando. Void. A forma simples de dizer que tudo bem, não estou usando, mas não vou usar. Não aperrei, não. Então aqui ele está dizendo em que lugar da minha memória, na hora da execução do código, em que posição da memória o B foi colocado. Ele foi colocado exatamente nessa posição aqui. Por exemplo, se eu perguntasse onde o A foi colocado. Onde o A está? Como é que eu escrevo isso? Onde o A está? E comercial A. Onde o A está? O endereço de A. Lembra, quando eu estou pensando em valor, o I comercial significa endereço de. Ó, você vê que são endereços sequenciais, né? Como o inteiro são 4 bytes, o A está na 60 e o B está na 64, no bloquinho seguinte de memória. O A primeiro. Então, bora lá. Agora a gente já viu o quê? E comercial na esquerda, referência para. Asterisco na esquerda, ponteiro para. E comercial na direita, endereço de. Asterisco na direita, valor de. Então, se eu quisesse saber o valor, aqui não é o D, né? O D não está apontando para alguém. O valor da pessoa que D aponta, né? O valor, o pular para valor, seria asterisco D. Então, assim, pular para valor.
Isso daqui, o termo correto é dereferência, né? Existe uma referência, eu estou dereferenciando, voltando para o valor. O valor dele é o valor que está em B, que é quem? 6. Então, se eu mandar imprimir isso daqui, ele vai imprimir 6. Então, vamos lá. Relembrando, a gente teria asterisco e comercial. Se tiver na esquerda, né? O asterisco significa ponteiro para, e comercial significa referência para. Se tiver na direita, ou seja, se eu estiver pensando em usar a variável e não em guardar a variável, o asterisco significa valor, né? Ir para valor, fica melhor assim, né? Ir para o valor de, e o i comercial significa endereço de. Ok? A gente tem ainda variações disso, mas fica para outro dia. Ok? Tipo, bodegas como isso daqui, ou então isso daqui, né? Isso daqui, mas fica para outro dia de menos saturação emocional. Essa daqui tá de boa? Vamos tentar entrar com essa, vamos tentar com essa aqui. Ups, voltando para cá. Então, o que eu acabei de escrever aqui? O carro 2 é um ponteiro para carro que está guardando o endereço da variável carro. O carro 4 é uma referência para carro que está referenciando também o carro. Ou seja, 2 e 4 acessam o mesmo carro. Só que o 2 acessa através de um ponteiro e o 4 acessa através de uma referência. Se eu quisesse alterar o número do carro através do carro 4, vai fazer a menor diferença, né? Carro 4.number recebe 7. Se eu quisesse fazer isso através do carro 2, eu teria que fazer carro 2, só que agora esse cara é um ponteiro, né? Eu teria que sair do ponteiro e ir para o valor com o asterisco. E agora que eu estou no carro, ó, saí do ponteiro e fui para o valor, eu posso acessar o number. E aí eu mudei de ideia. Tinha botado 7, coloquei 9. Só que essa construção, ela é atualizada, né, através da seta. Carro 2, seta, number. As duas coisas são exatamente a mesma coisa. Só que normalmente a gente utiliza essa daqui ao invés de ter que usar asterisco, parênteses e ponto. E essa setinha significa pule para o elemento e acesse isso do elemento. Essas duas linhas fazem a mesma coisa. Uma através de referência e uma através de ponteiro. Dúvidas e... Hã? O quê? C++ tem ponteiro também. Isso são ponteiros. Na disciplina, coisa que C++ não precisava de ponteiro. É porque você tem a referência, então você normalmente não usa ponteiros, a não ser que você precise. Entendeu? Então, por exemplo, ao invés de você fazer um swap, exemplo, void swap para trocar duas variáveis, você pode botar a referência nelas e trocar diretamente, você não precisa de ponteiro. Entendeu? E aí você vai estar trocando as variáveis originais. Por quê? Porque esse A e esse B, entenda, mesmo estando em outro bloco de memória, lembra do stack? É um outro bloco de memória, mas o endereço das variáveis é o mesmo. Esse A aqui, desse bloco de memória, tem a mesma entrada na tabela de variável do que o A da invocação. Ou seja, eles são, no fundo, a mesma variável. Entendeu? Não teve uma alocação de um novo, uma memória diferente para esse cara aqui. É só outra entrada na tabela de variáveis para o mesmo elemento. Tudo bem? Então, quantos carros eu criei aqui? Um carro aqui e outro carro aqui. Tudo bem?
Posso complicar mais um pouquinho? A gente vai só assim, até dar 8 horas. Bora lá. Eu acho que eu vou criar aqui um novo código. Copy solver.cpp para pessoa. Eu gosto de fazer com pessoa.cpp. Isso aqui é bom fazer com pessoa. Então, vamos criar aqui uma nova classe. Só ao invés de carro, eu vou chamar de pessoa. E através de número, eu vou guardar um nome. Eu gosto de matar gente, então, std string nome. Então, ao invés de receber um número, eu vou receber um nome. E ao invés de salvar em número, eu vou salvar em nome. Então, ao invés de... Vou colocar só nascendo, e aí eu coloco o nome. E aqui eu vou colocar morrendo, e eu coloco o nome. Mesma coisa, com um nome diferente, beleza? Então, bora aqui. A gente já entendeu que variáveis estáticas nascem no escopo e morrem no final do escopo. Claríssimo, beleza? Professor, e variáveis dinâmicas? Ou seja, isso daqui, esse carro aqui, ó, na verdade, essa pessoa P, pessoa Ana. A Ana foi criada na stack. E o Elvis vai ser criado na heap. Então, como é que eu crio uma memória dinâmica? New, ó o new aí, ó. New pessoa. E aí agora eu passo o nome dele, Elvis. Esse bloco de memória que eu estou criando com new aqui, ele retorna um ponteiro. Então, para salvá-lo, eu vou precisar de um ponteiro. Olha, um ponteiro. Meu Deus, precisei de um ponteiro. Coisa maravilhosa. Por quê? Porque aqui o new, ele invoca, é diferente do malloc, tá? Quando você usava um malloc, o malloc fazia apenas estritamente alocar um bloco de memória que coubesse os teus elementos. O new não, o new é inteligente. O new, ele vai obrigatoriamente rodar esse código aqui. Tá vendo? Então, quando eu der o new no Elvis, ele vai nascer. Então, qual é a ordem de execução dos nascimentos e morrimentos aqui, pessoal? Quem é que nasce primeiro? Ana nasce, depois Elvis nasce, depois Ana morre, depois Elvis morre. Bora rodar. Não, tá dizendo que eu não estou usando o Elvis. Deu certo? Não, por quê? Por que é que não deu certo? Hã? Não deu certo porque Elvis não morreu. Por que é que Elvis não morreu? Lembra? A variável estática criada na stack nasce no escopo e morre onde? Quando acaba o escopo. Porém, contudo, entretanto, todavia, a variável dinâmica nasce no new, que a gente chama variável dinâmica ou alocada na heap, não é o bloco de memória do stack, que vai se empilhando e desempilhando. É um outro espaço de memória que normalmente é destinado para variáveis persistentes. Ela nasce na heap e só vai embora no delete. Então, o Elvis só vai ser deletado quando eu digitar delete Elvis. Eu vou fazer agora.
Então, na hora que eu faço isso, ó, a Ana está nascendo, o Elvis está nascendo. O delete vai rodar o meu destrutor. O delete vai rodar o destrutor. Não é o final do escopo, é o delete. O delete roda o destrutor, o Elvis morre, aí depois Ana sai do escopo e Ana morre. Ana, Elvis, Elvis, Ana. Beleza? O que acontece se eu esquecer de matar o Elvis e rodar o código? Elvis não morre e a gente tem uma coisa chamada vazamento de memória, que com certeza você já passou por isso, nem que seja num código num programa que você usou, né? E é isso que está acontecendo aqui. Eu tive um aluno de FUP de 10 anos atrás, né? Não, uns 7 anos atrás, primeira turma que eu ensinei FUP. Ele fez um projeto final, que era um joguinho de labirinto, e o joguinho só dava para jogar 3 minutos. E aí eu perguntei, por que só dá para jogar 3 minutos? Tem um timer? Se você não sair em 3 minutos, o monstro pega, ou sei lá, a pessoa morre. Ele, não, porque o programa fecha. Mas por que fecha? Ele disse, sei não, mas com 3 minutos fecha. Aí eu botei o System Monitor, né? Botei o monitor de sistema aqui aberto. E botei o código dele para rodar. Aí eu fiquei só olhando essa linhazinha vermelha aqui, ó, subindo assim. Por quê? Porque ele estava dentro de um loop, ficava alocando memória dentro do loop com o nil, nunca devolvia a memória, e aí, ó, só o rombo na memória até a memória estourar. Existem analisadores de memória. Por exemplo, um deles é o Valgrind. Eu posso compilar esta bodega aqui. Deixa eu lembrar como é que compila assim. "-c". Pessoa.cpp. Vou compilar aqui. Gerei aqui o pessoa.out, ó, e vou rodar com o Valgrind. O Valgrind, ele funciona como se fosse uma camadinha de observação. Vale-me Deus, o que é isso? É isso. valgrind.barra-pessoa.cpp.out. Ué, deu um bug muito doidão aqui. Normalmente ele ia mostrar todos os blocos de memória que não foram liberados. Aí ele ia dizer, um bloco de memória definitivamente perdido. Sei que foi isso não. Certo? E aí a gente resolve os vazamentos colocando um delete para cada 1000. Professor, então, obrigatoriamente, eu vou ter que toda vez que usar a alocação dinâmica, deletar as coisas? Sim e não. Porque existem ferramentas de gestão de memória. Como, por exemplo, contagem de referências, entre outros. Então, eu poderia fazer o seguinte, né? Ao invés de guardar e gerenciar isso daqui manualmente, eu poderia fazer um sistema de... criar um gerenciador de pessoas. Por exemplo, isso daqui é um gerenciador de memória. Certo? Chamado de ponteiro compartilhado. Como é que ele funciona? Ele vai pegar esse bloco de memória e vai ficar anotando quantas pessoas estão olhando para esse bloco de memória. Se eu tiver outra pessoa aqui olhando para o bloco de memória, ele vai olhar, opa, agora tem 2 pessoas olhando para o bloco de memória. Conforme entenda, eles vão saindo de escopo, ele vai contando, opa, perdi mais uma referência, perdi mais uma referência. Quando o último sair, ele apaga a luz e aí o Elvis vai ser deletado automaticamente. Então aqui o Elvis morre, né?
mesmo sendo memória dinâmica, eu estou jogando ele para dentro de um gerenciador de memória, e aí no final o próprio gerenciador de memória vai terminar. Professor, qual é a diferença de um breguesso desse para o Garbage Collector? A forma como a linguagem é pensada, você está em JavaScript, você está em Python, você está em Java, ele não é pensado para os tempos de vida das variáveis serem controlados. Então o Garbage Collector vai funcionar na hora que ele tiver vontade ou na hora que ele achar que a memória está muito saturada. Aqui não, aqui a gente tem pelo menos um controle e a gente sabe exatamente que quando terminar a referência ou outros sistemas mais avançados de manipulação, onde você não tem cópias desnecessárias. E aí tudo isso daí faz a seguinte coisa. Você tem camadas de abstração que vão te dar, mesmo com essas camadas de abstração, o máximo de desempenho. Ao ponto de você ter um código bem escrito, que comparado com um código C nativo vai ter um 10% de perda de performance, mas é 10% de perda de performance, mas com muito mais qualidade, legibilidade, manutenibilidade, eu acho nem escrito, e etc. Ok? Então, tudo bem. Construtores e destrutores, estamos de boa? Construtor constrói, destrutor destrói. Se a minha variável é estática, ele constrói na hora que eu crio a variável e destrói disso. Dizendo que ele é o destrutor. Dizendo que ele é o destrutor. Então, por exemplo, aí isso daqui vai mudar de linguagem para linguagem. Por exemplo, você está lá em Python, a escrita seria assim. Você cria uma classe pessoa e aí, perdão, e o teu método principal teria essa carinha aqui, ó, def init. Então, essa seria a carinha do construtor no Python. Isso daqui é o construtor, e ao invés de você utilizar o this para referenciar o objeto, você utiliza o self. E aí ele está explícito no parâmetro. Se você tivesse em JavaScript, a carinha dele seria assim, ó. Você teria aqui a pessoa, e aí o construtor ele é invocado com constructor. Desse jeitinho aqui mesmo. Constructor. Então, o construtor ele é sempre constructor. O Java tem a mesma cara do C++, é o mesmo nome da variável, entendeu? E aí, no fundo, todos eles fazem a mesma coisa. O que é o detalhe aqui? O construtor, ele não é uma coisa bem que a gente poderia chamar de método. E agora a gente vai voltar para o carro. Está aqui o teu carro, tá certo? Se você tem um método é uma coisa que você pode invocar sempre. Eu vou dar um nome para o carro. Não, deixa o nome mesmo. Então, eu vou chamar aqui de quantidade de passageiros, tá? Então, quando eu criar o meu carro, eu vou criar no outro canto para não baldear esse código. Então, eu vou criar aqui code car.cpp. Criar no outro canto para ficar com os códigozinhos separados para quem quiser estudar depois. Tá? Então, bora aqui. Struct car. Então, vamos lá. No final da struct sempre tem ponto e vírgula, tá? Então, os meus atributos aqui eu vou colocar como passageiros e o máximo de passageiros. Tenho dois atributos. E o meu construtor, ele vai ter obrigatoriamente, e aí eu digo que é obrigatoriamente para evitar erros, tá certo? Obrigatoriamente. Isso não por uma questão de limitação da linguagem, mas por uma coisa que você tem que se acostumar a fazer, porque senão você vai ter muita raiva na sua vida. Mais raiva do que quando a Rey matou o Palpatine cruzando os sabres assim. Ou foi só eu que tive raiva? Saí xingando o cinema? Não, acho que foi só eu, vocês nem ligaram, né? Tudo bem. Obrigatoriamente inicializar todas as variáveis, tá? Então, sempre inicialize todas as variáveis. Sempre inicialize, sempre inicialize, sempre inicialize. Você vai ter várias formas de inicializar. Desde que você sempre inicialize, não tem problema nenhum. Porque se você esquecer de inicializar, vai cair numa coisa como essa. Você tem aqui um ponteiro para qualquer coisa e você pensa, não vou inicializar. O ponteiro vai começar apontando para nulo.
Aí você roda e dá um monte de erro. E aí, horas depois, você descobre que você não inicializou. Ele começou apontando para quê? Lixo. Então, assuma que se você não inicializar, ele vai começar com lixo, tá certo? Porque aí funciona para qualquer linguagem. Porque isso vai mudar de linguagem para linguagem. Quando você estiver no JavaScript e você não inicializar, aí ele começa com undefined, só para ele fazer raiva. Aí quando você está lá no Java, que você não inicializar, ele começa apontando para nulo. Então, qual é a primeira regra do construtor? Sempre inicialize tudo. Sempre inicialize o quê, meu povo? Tudo. Que a quantidade de raiva que você vai ter na sua vida é menor. Tá? Então, aqui, pass recebe 0, pass max recebe 0. No C++, como no Java, ele não coloca a obrigatoriedade do this, a não ser que você tenha sombreamento de variável. O que é sombreamento de variável? Quando você recebe um parâmetro aqui. Tá vendo o teu parâmetro? Teu parâmetro tem o mesmo nome do atributo. Como é que você separa o que é parâmetro do que é atributo? Aí você é obrigado a colocar o the. Mas se não fosse isso, você não precisaria dele. E aí isso vai mudar de linguagem para linguagem. Você está em Python, é obrigatório você colocar o self. Você está em JavaScript, é obrigatório você vai colocar o this. E isso daí você vai variando de linguagem para linguagem, como é que você faz. Então aqui, como eu não estou passando parâmetro nenhum, eu vou colocar que o meu carro é um esportivo, ele vai começar sempre com 2 passageiros no máximo. Tá aqui, beleza. Vou colocar aqui um método para imprimir o meu carro, tá bom? Então aqui eu vou retornar uma string, mas fazer assim, que aí vocês já vão treinar. String. Aí eu vou gerar Mas não tem a palavra. o class. Não, ele tem. A diferença é que struct são classes. Tem tudo que a classe tem. A diferença é que você não tem controle de acesso. Tipo, o que é que eu posso acessar, o que é que eu não posso acessar. A struct é uma classe onde tudo é público. Eu posso acessar qualquer atributo, posso acessar qualquer método, posso acessar qualquer coisa. Semana que vem eu falo de controle de acesso e aí a gente vai usar class. Mas por enquanto, para eu não ter que pensar nisso, é só botar struct e tudo é visível. Tá? Então aqui eu vou colocar o meu carrinho, a quantidade de passageiros, e aí eu vou dizer quantos passageiros eu tenho. Passageiros de passageiros máximo. E eu vou retornar ss.str. Ok, eu já tenho aqui um método para gerar um texto a partir do meu carro e aqui um método de inicializar o meu carro. Bora fazer o primeiro método. Entrar. Entrar, ele bota uma única pessoa dentro do carro. Como é que seria a lógica aqui para o meu entrar? Não, uma única pessoa para entrar no carro. Mas qual é a restrição? Então, fazer o seguinte. Se eu já tiver na cota, se eu já tiver no máximo, então aviso que não vai rolar. Carro lotado. Se não, eu boto uma pessoa a mais. Beleza, né? Então pronto. Já tenho um método para entrar no carro. Botar uma pessoa dentro do carro. Vou criar um carro. Vou mandar mostrar o carro. Vou mandar botar uma pessoa dentro do carro. Como é que eu boto uma pessoa dentro do carro? É entrar de car ou é car.entrar? Porque aqui eu tenho um método. Ou seja, é uma função que só faz sentido a partir de um objeto. Por isso que a gente chama isso daqui de método e não de função. Método.
ele só faz sentido através do objeto. Como assim? Não faz sentido eu fazer isso, ó. Por exemplo, eu fazer isso daqui, ó. A classe carro, eu vou chamar o método entrar. A classe carro, eu vou chamar o método entrar. A classe, ela não é uma entidade. A classe, ela é um molde. Da mesma forma que aquelas forminhas de gesso, entendeu? A classe é um molde. Eu não faço um desenho no molde. Eu crio um carro a partir do molde. E esse carro que eu criei a partir do molde, esse carrinho de gesso, é que eu posso manipular. Certo? Então, esse método entrar, ele não faz sentido ser invocado a partir da classe. Ele só faz sentido ser invocado a partir do objeto. Tá clara a diferença entre classe e objeto? A classe é um molde. A classe, ela define quais atributos e quais métodos o objeto tem. O objeto é que vai ter os atributos que determinam o seu estado e o objeto pode invocar métodos para mudar o seu estado. Tá? Então, eu posso perguntar, ei, quantos passageiros tem no carro? Ei, qual é a quantidade máxima de passageiros que tem no carro? E eu posso dizer, ei, eu quero colocar outra pessoa no carro. Tudo bem? Então, essa é a classe, esse é o objeto. A invocação dos métodos e acessar as variáveis através dos objetos. Não faz sentido eu dizer, eu quero saber qual é a quantidade de passageiros da classe car. Porque a classe car não tem um bloco de memória alocado para ela para guardar a quantidade de passageiros. Ela define um modelo. Quando eu crio um carro, esse carro é que vai ter um bloco de memória lá que vai caber 8 bytes. Então, um carro cabe em 8 bytes. 4 bytes para esse daqui e 4 bytes para esse daqui. Estamos de boa? Keep going. Então, se eu mandar mostrar isso daqui, o que é que vai aparecer? Pim, 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 pim. Pim, pim, pim. Eu criei um carro, é para aparecer 0 de 2. Mandei entrar uma pessoa, é para aparecer 0 de 1 de 2. Mandei entrar outra pessoa, 2 de 2. E se eu mandar entrar outra pessoa, ele vai dizer o quê? Ó, carro lotado, filho. Ah, cabe não. Tu acha que é o quê aqui, mano? Zero de 2, 1 de 2, 2 de 2. Então, vamos lá. Isso daqui é um método. Mas isso daqui, a gente meio que não pode chamar ele de método. Tá? Porque o método é uma coisa que eu posso invocar várias vezes no tempo de vida do objeto. E eu controlo quando eu vou... Assim, eu não controlo quando, né? Eu crio o objeto e obrigatoriamente o construtor é invocado. Então, tem literaturas que dizem que o construtor ele não é um método. Ele é o construtor. É a forma por onde eu construo meus elementos. Então, esse daqui é o método entrar e esse daqui é o método para gerar o texto. Ok? Bora fazer o sair. Como é que eu faço sair uma pessoa do carro? Qual é a regra, a restrição? Tem que ter gente, né? Então, se a quantidade de passageiros for igual a 0, então eu aviso que carro vazio. Se por acaso tem gente, então eu faço o quê? Decrementa a quantidade de passageiros. Moleza. Então, a partir de agora, eu posso tirar a gente do meu carro. Car.sair. E se eu mandar mostrar, é para ter o quê? Uma pessoinha, né? Uma pessoa. Beleza. Vamos abastecer. Eu vou ter aqui a gasolina. Eu vou ter aqui a gasolina máxima.
eu tenho outra forma de inicializar, aqui no caso em C++, tudo bem? Que é assim, ó. Você pode colocar logo aqui no atributo o valor default. Então aqui você teria que a regra do sempre inicialize funcionando. Que ele está sempre inicializando gás para 0 e gás máximo para 0 também. Ok? Outra coisa que eu posso ter são outros construtores. Por exemplo, e se eu quero ter uma outra forma de criar um carro? Eu quero um carro onde eu defino o máximo de passageiros e defino o máximo de gasolina. Gás max. Qual vai ser a lógica dele? A lógica dele é o seguinte. Se eu não passar nenhum parâmetro, ele vai chamar isso daqui. Se eu passar 2 parâmetros, ele vai chamar isso daqui. Então, por exemplo, vou inicializar isso aqui, ó, tudo com 0. Oi. Tem que usar só Não, qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, aqui eu posso inicializar agora this.pass max recebe pass max this.guys max recebe guys max. Se eu não passar nenhum parâmetro, o que é que ele vai fazer? Invoca isso daqui de cima, que não vai mudar nada na atribuição default. Se eu passar 2 parâmetros, ele roda esse daqui de baixo, que vai mudar essas duas coisas do valor default. Professor, e nas outras linguagens? Cada linguagem vai ter uma regra. Por exemplo, em Java, você só pode ter um construtor. Então, quando você tem muitas formas de iniciar... Mentira. Java, você pode ter vários construtores. O que você não pode é encaminhar um construtor para o outro. Como, por exemplo, eu poderia fazer aqui. Poderia mandar um construtor usar outro construtor. Mas tem linguagem que só pode um. Não lembro qual é agora. Tudo bem. Vai mudar. Então, se eu não invocar nenhum, eu faço isso. Se eu invocar 2, faz isso. Então, qual foi a primeira regra do construtor? Foi. Não, você não define... Construtor e destrutor você não chama. Construtor e destrutor são chamados. Construtor é chamado sempre que você cria uma variável estática ou sempre que você dá o new. E o destrutor é chamado sempre que a estática sai de escopo ou sempre que você dá o delete. Então você não diz, eu quero invocar o delete várias vezes, entendeu? Diz. Ele cria um construtor default. Entendeu? Que é equivalente a fazer isso. Car recebe default. Ele cria um construtor default inicializando tudo com valor default. Ok? Então, qual é a segunda regra? A primeira regra é sempre inicialize tudo. Tá bom? E a segunda regra, que vai ser muito importante para vocês, até que vocês tenham maturidade suficiente para quebrá-la, é sempre deixe um construtor default. Senão, isso vai gerar bugs que vão consumir seus pesadelos na madrugada. Entendeu? Sempre deixe um construtor sem parâmetro. Você poderia fazer assim. Um construtor sem parâmetro e um construtor com parâmetros. Você poderia fazer assim. Um construtor sem parâmetros e um construtor com parâmetros. Ou você ainda poderia fazer assim. Um construtor com parâmetros, porém todos eles têm valor default. Oi. Que tipo de problema o código pode dar se ele não tiver um construtor default, mesmo que ele não inicialize nada?
Deixa eu só explicar parâmetro, aí eu vou para essa pergunta, tá? Por exemplo, tá vendo esse caso aqui? O que é que eu já falei para valor default aqui, não foi? Até tem até até no vídeo. O que é que ele funciona? Sempre tem que estar da direita para a esquerda e se eu não passar nenhum valor, ele vai assumir que ambos são zeros. Se eu passar só um valor, ele vai colocar esse valor no máximo e vai assumir que esse daqui é zero. Se eu passar os dois valores, ele vai receber os dois valores e ignorar ambos os zeros. Isso é o valor default. O que é que você não pode fazer? Deixar o construtor doido, deixar o compilador doido. Por exemplo, se você faz isso, ele vai perguntar: ei, você não passou nenhum parâmetro, eu vou invocar esse ou eu vou invocar esse com os dois valores default? Aí ele vai dizer que não aceita. Entendeu? Aí ele vai dizer que não aceita. Por exemplo, assim ele vai aceitar. Se você não invocar nada, ele chama esse. Se você passar só um, ele recebe esse e usa esse como zero. Se você passar os dois, ele ignora esse zero e coloca os dois. Então, desde que você não coloque dubiedade na chamada dos construtores, você vai ter métodos com diferentes assinaturas. Isso é o que eles chamam de sobrecarga de método. Métodos com diferentes assinaturas podem ter o mesmo nome. Tá certo? Sobrecarga de método. Beleza. Qual o problema do construtor default? Coisas como essa daqui, ó. Por exemplo, você criou um carro sem construtor default, tá bom? Teu carro obrigatoriamente precisa de pelo menos um parâmetro. Se você tentar fazer isso, ele já vai dar de cara: ei, não consigo criar um carro porque o carro precisa de um parâmetro. Ah, beleza. Vou passar aqui o parâmetro, o carro 2. Ah, sucesso. Aí, em outro momento da sua vida, você vai tentar criar um vector. std vector. Aí você inventou que quer criar um vector de carro. Aí você, beleza, criou um vector de carro. Ah, porque eu não inicializei o vector. Include vector. Aí você, beleza, eu criei um vetor de carro. Aí você pensa, já sei, eu vou inicializar o meu vector já com 4 carros. Só que isso daqui vai dar errado. Por que ele não consegue inicializar o vector com 4 carros? Porque ele não sabe como criar o carro. O carro precisa de um parâmetro. E ele não sabe o que vai colocar dentro desse carro. Entendeu? Aí você teria a alternativa, seria, ei, faz o seguinte, são 4 carros que são esses carros aqui. O carro inicializado com valor 3, outro carro inicializado com valor 5, entendeu? Então, assim, quando você não coloca um valor default, você começa a ter esses pequenos momentozinhos onde ele precisaria criar uma variável default para depois preenchê-la e ele não consegue criar uma variável default. Aí você não consegue fazer esse processo de 2 etapas. Primeiro cria e depois preenche. Você já precisa criá-la com os valores. Dá para contornar? Dá. Mas é aquela coisa que vai exigir mais habilidade que se ganha com o tempo. Então, para evitar bugs e coisas que vocês vão ficar correndo atrás sem saber como é que resolve, qual é uma solução mais fácil? Sempre deixa um construtor default. Até que vocês tenham maturidade para lidar com essas coisas. Entendeu? Então, sempre deixa o construtor default. Falei de parâmetro, falei de construtor, falei de múltiplos construtores, falei de método, falei de destrutor, falei de criar o carrinho. O que é que falta? Faltaria continuar a lógica aqui, né? Até a gente terminar o nosso carro. Temos internet para eu ir lá para o Moodle, mostrar como fica no Moodle ou não? Ótimo. Então, vamos para o Moodle. Se vocês abrirem o Moodle, vocês vão ter que o carro já está lá no Moodle. E, na verdade, muitas atividades já estão lá no Moodle. Cadê o PO?
ISFA. Vou abrir aqui exatamente o carro. E quando vocês abrirem o carro, vocês podem vir aqui em... Cadê? Arquivos. Não, JavaScript não. CPP. Aí você pode copiar esse código aqui todinho. Pinga. Oi. Tá. Aí você vai lá para o Moodle, ó. Atividade de teste. Editar. Aí eu vou apagar esse daqui, que eu estava fazendo em JavaScript. E vou criar um novo arquivo. Solver.cpp. Aí eu vou fechar essa abinha aqui. Vou colocar o meu código. Vou explicar agora para vocês como funciona esse modelinho, tá bom? Essa biblioteca, vocês podem baixar ela lá se vocês quiserem rodar na máquina de vocês, ela dá para baixar. Primeiro eu vou mostrar como funciona no Moodle, que aí não precisa mexer em nada, tá? Ela já está instalada lá no Include no Moodle, então você não precisa incluir mais nada. Ok? Todos os locais onde você vai ter que escrever, eles já estão aqui marcados com esse tiozinho, tá vendo? Então já tem os métodos, enter, leave, fill, drive. Você precisa mudar o nome dos métodos. Os toString do começo já estão até preenchidos. Tudo para facilitar. E a main também está escrita, tá? Para você também não ter que fazer a main. Para ser uma transição mais simples possível. Vou explicar o que é a main. A main, para não ter aquela bodegagem do if else, daquele loop, ela está feita desse formato aqui. Existe uma variável chamada chain, que é onde estão os meus comandos, e existe uma variável parâmetros. Eu vou escrever o tipo delas aqui só para deixar de ser mágico, tá certo? A chain, na verdade, é um mapa, ok? Que relaciona uma string com uma função. Então, eu tenho uma estrutura de dados que vai mapear, guardar, usando como chave uma string, uma função a ser executada. Então, nessa corrente, eu vou estar pendurando funções. Ok? E o outro parâmetro, né, é um vetor de strings. Então, qual é o jogo? Eu tenho um carro que eu vou estar manipulando e eu vou vincular aos comandos, tá certo? Vincular aos comandos ações. Por exemplo, se a pessoa digitar show, aqui não está interativo, daqui a pouco roda interativo. O que é que ele vai fazer? Mostrar o carro. Se a pessoa digitar enter, o que é que ela vai fazer? Invocar carro.enter. Se ela mandar sair, vai invocar o quê? Carro.sair. Se invocar abastecer, vai invocar o quê? Carro.abastecer. Pegar o primeiro parâmetro e converter para inteiro. Se ela mandar dirigir, vai pegar o primeiro parâmetro e converter para inteiro. Então, depois, se você quiser, você pode escrever a sua própria main. Mas a ideia aqui é que você não precisa escrever. Você pode só comentar. Por exemplo, eu vou aproveitar só o show que está pronto. O resto eu vou comentar. Cadê? Comenta. E aí eu vou só rodar. Eu que fiz, porque assim, em JavaScript e até em Java, fazer o processamento de entrada e saída, texto, é razoavelmente fluido. Só que em C++, aí acaba que não é fluido, entendeu? Que ele não é feito para ter abstrações nesse nível. Porque todas essas abstrações de biblioteca de filtragem, cópia, manipulação, elas envolvem muita cópia de dados. E o C++ não trabalha com cópia, né? Trabalha com referências, ponteiros, fluxos. Então essa bodegagem toda aqui é para esconder isso e deixar o mais escrachado, assim,
Para focar só no código. E aí você conseguir, sem ter que ficar futricando naqueles ifs, elses, comentar quais são as funções que você não implementou ainda. Entendeu? Então é mais fácil eu dizer, ó, não vou fazer enter, nem leave, nem fill, nem drive, não vou fazer nada disso. Eu vou fazer aqui, por exemplo, se eu quisesse comentar, eu poderia comentar tudo isso daqui. Né? Não preciso, porque ele não faz nada, não retorna nada. E eu vou rodar, posso rodar. Ó, compilar aqui e vou clicar para rodar. Não, e aí ele vai mostrar aqui o que foi que eu passei e o que foi que eu não passei. Por exemplo, ele está dando esses comandos aqui, mostrar, entrar, mostrar, blá, blá, blá. Aqui a saída esperada. E aqui, e aí, por exemplo, a saída do meu programa. Meu programa não tá mostrando nada. Porque não foi implementado nada, né? Então, bora começar a implementar aqui. O meu carro, ele, por default, lá na descrição, ele vai receber 2 pessoas. Não. Vou fazer aqui, tá? Como eu mostrei para vocês. Então, 0 passageiros de partida, 2 passageiros de máximo, 0 gasolina de partida, acho que é 100 litros de máximo e 0 quilometragem de partida. Ok. Para entrar, eu vou fazer aqui o método entrar. O método entrar, ele vai fazer aquele método que a gente fez lá. O método entrar, ele vai fazer o quê? Se a quantidade de passageiros for igual ao máximo de passageiros, o que é que eu tenho que imprimir aqui? Qual é o erro? Limite de pessoas a atingir. Então tem que escrever exatamente o que ele pede. Feio. Limite de pessoas atingido. Barra N. Se não, passageiros mais 1. Beleza. Fazer logo aqui o leave. Se passageiros for igual a 0, meu tempo está acabando. Qual é o comando que eu tenho que dar? Não há ninguém no carro. Então, eu tenho que descrever exatamente o que ele pede. stdc out, feio, não há ninguém no carro, barra N. Beleza. Então, eu já tenho esses 2 métodos aqui, acho que meu código já roda. Bora rodar. Eu esqueci de tirar a pessoa, né? Não, eu tirei a pessoa. Tirei não, né? Else. Pass. Engraçado, depois do Python, eu não consigo mais usar mais e menos. Acho feio. Ué. Que é que não roda? Não, ele tá abortando. Meu código não tá gerando é nada. Criei o carro, mandei mostrar o carro, mandei entrar a gente dentro do carro, mandei sair gente do carro. Isso aqui, ó. Esse help não existe não. Tchau, help. Tá aqui meu carro. O carro tá chamando o construtor, não passa parâmetro nenhum. Ó, class com tudo público, né? Ué, cadê que meu carro não funciona? Esse carro está bugado. Não é por causa disso. Eu não estou usando. Ou será por causa disso que eu não estou usando as variáveis? Será que ele está fazendo hora comigo a esse ponto? Não estou usando as variáveis, ele não compila e não me avisa. Essa carniça. Não. Não, aqui, ó, zerado. Caso de baixo, caso de baixo. Pessoal, eu tava futricando em todos essas coisas antes de chegar aqui. Na verdade, eu passei a tarde todo dia mexendo.
Então eu devo ter mexido em alguma coisa no Moodle, tá? Devo ter mexido em alguma coisa no Moodle, aí eu não testei de novo. Mas é certeza que daqui para daqui a pouco eu resolvo e aí vai estar tudo funcionando. É ruim mexer nas coisas. Não tava mexendo, cara. O que foi que eu tava mexendo? Programa terminado por razão desconhecida. Sei lá que diabo é isso. Sei não. Pois, meus queridos, até semana que vem, né? Quando é que vai ter outro bendito feriado na quarta-feira, né? Qual vai ser o dia? É o que? É eleições? É o que vai ser na quarta-feira? Não, mas hoje é quinta já. Hoje é quinta. Ah, é 12 de outubro, né? Ah, tudo bem. Então, assim, vamos. Quarta-feira, aula normal. Então, para a semana que vem, a gente já tem o carro, que eu comecei a fazer com vocês, e a calculadora. Os dois são a mesma coisa e é bem facilzinho. É só botar construtor, destrutor, inicialização, os métodozinhos de lógica, entendeu? Então, são códigos curtos, é só para praticar. Então, é o carro e calculadora para a semana que vem. Dúvidas, bugs e erros, bota no grupo que eu resolvo. Aí a gente se vê na quarta-feira.